TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque ao esporte. O Hemonúcleo de Teresópolis é reinaugurado e os atendimentos vão ser iniciados a partir da próxima segunda-feira. O Boletim Infogripe indica a manutenção do aumento de casos de Covid-19 e rinovírus. E a caderneta de vacinação em dia deve ser prioridade, apontou o especialista. Nossa equipe conversou com Patrícia Boccolini. E os resultados do FGTS serão depositados até este sábado. E o governador Cláudio Castro busca uma solução que encerre a paralisação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. O diálogo com o objetivo de divulgar resultados dentro da quadra. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate aqui na TV Correio da Manhã, e você também pode acompanhar a nossa programação pelas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, em TV Correio da Manhã, no nosso site tvc16.com, e você também fica muito bem informado sobre tudo o que acontece na nossa região de cobertura pelo nosso Instagram Correio Petropolitano e também TV Correio da Manhã. Fique à vontade para interagir, comentar, compartilhar a nossa programação, e vale lembrar, você também tem acesso aos nossos canais de comunicação, que são os nossos e-mails e também o nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagens, áudios, fotos e vídeos de denúncias ou de problemas na sua localidade, independentemente do local. Não deixe de mandar para a gente, participe aqui no Correio Petropolitano Debate. Inclusive, temos um quadro voltado só para a participação do público. A gente começa a edição de hoje falando sobre Teresópolis, porque foi reinaugurado nessa sexta-feira o Hemonúcleo de Teresópolis. Ele foi totalmente reformado e remodelado. Além de salas de recepção e cadastro, triagem, coleta e estabilização de doadores de lanche e também de descartes sanitários, agora conta com espaços para fracionamento, rotulagem e medição de compatibilidade, além de testagem, armazenamento e dispensação. O funcionamento e manutenção corretivo e preventivo do hemonúcleo, bem como o fornecimento de insumos e equipamentos técnicos administrativos de parte do mobiliário e de recursos humanos, que vão ficar a cargo da Fundação Pro Instituto de Hematologia RJ, o Fundarge, instituição sem fins lucrativos, contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, que vai para gerenciar então a unidade. O atendimento ao público ele vai ser iniciado a partir dessa segunda-feira, dia 2 de setembro. E já fica, obviamente, aqui o nosso convite para você, teresopolitano, ir até a unidade para fazer a doação de sangue. Como a gente sempre cita, não só aqui em Petrópolis, a doação de sangue ela salva até quatro vidas, independentemente do local onde você está realizando aquela doação. E com essa reabertura, essa reinauguração, não deixe você teresopolitano também de participar. O processo é rápido, leva em torno de 20 minutos. Você ainda vai passar por uma triagem, né? Dentro desse processo, uma triagem, você tem ainda um lanche ali logo após a doação. E vale lembrar que é necessário ter entre 16 e 65 anos, desde que a primeira doação seja feita até os 60 anos de idade, e nesse caso para as pessoas que são menores de idade, né, de 16 a 17 anos, é necessário que um responsável legal esteja também nesse momento da doação. Pesar mais de 50 quilos, entre outras regrinhas. Mas se porventura você está com dificuldade, está com dúvida se vai ou não, se pode ou não realizar a doação, muito simples, ligue para a unidade, seja em Teresópolis, em Petrópolis, tire todas as suas dúvidas e não deixe de realizar esse ato de solidariedade.
A gente continua falando sobre questões relacionadas à saúde, porque foi divulgado na última quinta-feira o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, que mostra um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em todas as faixas etárias analisadas. Os dados por faixa etária apontam manutenção do aumento de casos de Covid-19 entre os idosos e início de crescimento do vírus na faixa etária entre 15 e 64 anos. Quanto ao vírus influenza e o vírus sincicial respiratório, VSR, há uma diminuição do número de casos em boa parte do território nacional. Quem vai trazer essa análise e todo o panorama referente ao boletim Infogripe é a Tatiana Portela. Nesse último boletim do Infogripe, nós temos observado o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em muitos estados da região Nordeste, da região Centro-Sul e também do estado de Roraima, sendo que na maioria desses estados, esse aumento de casos de SRAG está concentrado principalmente entre as crianças e adolescentes até 14 anos, e está associado ao aumento de casos de rinovírus nessa faixa etária. Além disso, nos estados de Goiás e São Paulo, a gente também observa um aumento de casos de SRAG por Covid-19, especialmente entre os idosos nas últimas semanas. Esse aumento de casos bastante expressivo de Covid-19 no estado de São Paulo chama a nossa atenção e é preocupante devido à possibilidade de espalhamento do vírus para outras regiões do Brasil, o que pode levar ao aumento do número de casos por Covid-19 em outras regiões. Isso ocorre porque o estado de São Paulo é um estado economicamente muito importante, do ponto de vista econômico muito importante, e que tem uma grande conectividade, fluxo de pessoas em outras regiões, o que pode facilitar esse espalhamento do vírus para outros locais. Então, é muito provável que nas próximas semanas a gente observe um aumento de número de casos de Covid-19 em outras regiões do país, impulsionado muito provavelmente por esses casos do estado de São Paulo. Diante desse cenário, a gente alerta para que hospitais e unidades sentinelas de síndrome gripal fiquem atentos para qualquer sinal de aumento mais expressivo da circulação do vírus em outras regiões do país, além de São Paulo e Goiás. A gente também chama atenção para a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente nas pessoas dos grupos de risco, como idosos, crianças pequenas, pessoas com comorbidade, que têm uma chance maior de desenvolver o quadro mais grave da doença e também de irem a óbito. Além disso, apesar do número de casos de influenza estarem diminuindo em todo o Brasil, de modo geral, os casos de SRAG por influenza continua sendo uma das principais causas de óbitos por SRAG entre os idosos nas últimas semanas. Então, é muito importante que todos estejam em dia também com a vacinação contra a influenza. E, para finalizar, a gente mantém a recomendação de sempre, com o uso de máscaras em locais fechados, em locais com menor circulação de ar. Também é importante que, em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em isolamento em casa, evitando transmitir esse vírus para outras pessoas e também se recuperando da infecção. E se não for possível fazer esse isolamento, o ideal é sair de casa usando uma boa máscara. Dicas extremamente importantes, inclusive na edição de fim de semana do nosso Correio Petropolitano, Correio Serrano, tem uma matéria justamente sobre esse tema e a importância da vacinação. A gente conversou com a Patrícia Boccolini, ela que é uma das coordenadoras do Observe Infância e que trata justamente dessa imunização nas crianças, de 0 a 5 anos, e ela fala justamente sobre essa diminuição da cobertura vacinal. Já trouxemos ela aqui no programa diversas vezes para trazer esse tema, para falar sobre esse tema. E, obviamente, todos têm essa responsabilidade, não só a gestão pública por fornecer essas vacinas, os imunizantes, por ampliar o horário de atendimento, por realizar as campanhas, mas a população também tem um papel fundamental a partir do momento que tem que levar ali a criança ou até mesmo ir a um posto de saúde também para se imunizar.
A taxa de desocupação, também conhecida como taxa de desemprego, ficou em 6,8% no trimestre encerrado em julho deste ano, abaixo dos 7,9% do mesmo período de 2023, o que mostra aí um avanço, da população atuando aqui no Brasil como um todo com carteira assinada, mas também de alguma forma ali na informalidade. E aí esses dados foram divulgados pelo IBGE e o indicador ele também foi inferior ao observado no trimestre encerrado em abril desse ano, que era de 7,5%. Como a gente comentou, os dados são da pesquisa de amostra por domicílios, a PNAD contínua, e que foi divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. E ainda, segundo o IBGE, essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em julho, desde o início da série histórica em 2012. A população desocupada, isso é, aquela que está buscando emprego, mas não consegue, ficou em 7,4 milhões de pessoas, ou seja, 7.400.000 pessoas. O menor patamar para o período na série histórica. A desocupação caiu de 9,5% em relação ao trimestre encerrado em abril, o que significa menos 783 mil desempregados e 12,8% comparado a julho de 2023, o equivalente a menos 1.100.000 pessoas. No entanto, apesar dessa queda, a gente ainda vê a quantidade de brasileiros que ainda enfrentam essa preocupação diária de buscar uma renda, um trabalho. São 7.400.000 pessoas precisando de emprego, de oportunidades. Obviamente, existe a necessidade também de ampliar os conhecimentos, de ampliar as estratégias, de levar o currículo cada vez mais qualificado, porque hoje essa está sendo a realidade. Então é necessário buscar ferramentas, novos conhecimentos, para também conseguir essas oportunidades. Vale ressaltar, além dessas questões relacionadas ao emprego, que caiu não só pelas contratações, você acompanhou no Correio Petropolitano Debate da última sexta-feira, que no Rio de Janeiro foram 169 mil empregos formais gerados durante o início do ano, até esse balanço todo que a gente fez, e somente no mês de julho, de acordo com os dados do CAGED, foram 169 mil. E a gente tem um outro balanço muito maior referente a todo esse período de 2024. Mas a gente sabe que muitos também, nesse momento, vão para a informalidade, ou seja, trabalham por conta própria, de forma autônoma. E para isso é necessário também se pensar, até porque nesses casos, se a pessoa não tiver um CNPJ, por exemplo, ela não tem alguns direitos trabalhistas. Enfim, por isso que a gente tem sempre o compromisso de trazer para você aqui no Correio Petropolitano Debate a divulgação de vagas, as oportunidades de trabalho que são divulgadas, capacitações profissionais gratuitas para justamente promover e também fomentar o mercado de trabalho e o conhecimento também dos trabalhadores da população brasileira e petropolitana. A gente vai fazer um intervalo rápido, volta daqui a pouco para mais informação, a previsão do tempo para o início da semana. Não saia daí porque o intervalo é rápido e a gente volta já já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos.
Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou aquele momento da gente saber como que fica o tempo e a temperatura para o início da semana. E quem vai trazer todas as informações é o nosso repórter, o Eric Portela. Boa noite, Richard. Boa noite para você de casa que está nos assistindo. Mais uma semana se inicia, então vamos à previsão do tempo. Em Nova Friburgo, o dia amanhece com muitas nuvens no céu, ventos fracos e não há previsão de chuva para esta segunda-feira. Os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a semana começa com temperaturas mais altas, marcando mínima de 14 e máxima de 29 graus. O dia será de sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. E em Petrópolis, a previsão é de elevação na temperatura, marcando mínima de 14 e máxima de 33 graus. Não chove neste início de semana e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Paraíba do Sul também terá uma segunda-feira de aumento na temperatura. O dia amanhece com muitas nuvens no céu e os ventos serão fracos. Nos termômetros, a mínima vai marcar 17 graus, enquanto a máxima pode chegar a 34 graus, como vocês podem conferir no telão. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e aumento na temperatura, que deve variar entre mínima de 18 e máxima de 35 graus. Esta foi a previsão do tempo das principais cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Obrigado, Eric, pelas informações. Um ótimo domingo para você. Bom descanso. O governador Cláudio Castro entregou nessa semana, mais especificamente na quarta-feira, um cheque simbólico no valor de R$2,5 milhões para policiais civis e militares que apreenderam 500 fuzis no estado desde agosto de 2023. A iniciativa faz parte de uma ação estratégica destinada a incentivar a retirada de armas de alta potência das ruas,
alinhada com as metas do Plano Estadual de Redução da Letalidade Policial. Vamos acompanhar a fala do governador justamente sobre esse resultado e sobre esse número de apreensões. Parabenizo e agradeço a cada policial militar, cada policial civil, cada um que tem dedicado a sua vida, e parabenizo pela apreensão desses fuzis, e essa bonificação é um sinal de respeito, um reconhecimento a tudo que vocês têm feito. Apreender uma arma dessa, Menezes, é um heroísmo dos nossos policiais. Queria, de uma forma muito especial aqui, também parabenizar o nosso batalhão de cães, que nos próximos dias completaremos 10 toneladas de entorpecentes apreendidos. Continuaremos investindo nas nossas forças de segurança, porque não há saúde, não há educação, não há desenvolvimento econômico, não há turismo, não há esporte, não há cultura, não há trabalho, se nós não tivermos a segurança pública. Segurança pública hoje é absolutamente transversal e assim continuará sendo valorizada, transversal e efetiva enquanto nós estivermos à frente. A gente acompanhando a fala do governador Cláudio Castro, então referente a esse número de apreensões, mas é importante ressaltar, foi citada a questão de 1 tonelada de entorpecentes. Além dessa apreensão, que é fundamental, a gente sabe muito bem disso, é necessário também identificar como que esses entorpecentes chegam. Porque, obviamente, você fazer essa apreensão também é importante. Mas no próximo mês, na próxima semana, no próximo dia, novos carregamentos de entorpecentes vão chegar até o estado do Rio de Janeiro. Então, não só apreender é fundamental, mas identificar como e quando, por onde esses entorpecentes têm chegado, para fazer uma operação específica e assim evitar que esse material chegue até a mão dos criminosos. Falando ainda um pouquinho sobre questões relacionadas aos militares, mulheres que queiram se alistar no serviço militar podem realizar voluntariamente no ano em que completarem 18 anos de idade e podem fazer esse alistamento. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União e autoriza a admissão a partir do próximo ano, quando deverão ser estabelecidos os municípios onde haverá o alistamento feminino pelo Plano Geral de Convocação. De acordo com as diretrizes estabelecidas, a apresentação voluntária de mulheres pode ser feita no período de janeiro a junho do ano em que elas alcançam a maioridade. Antes, só podiam ingressar nas Forças Armadas as profissionais admitidas nos cursos de formação de suboficiais e de oficiais. Com a mudança, após o alistamento voluntário, elas passarão ainda pelas etapas de seleção, que incluem a inspeção de saúde e a incorporação, que começa com um ato oficial e termina com a conclusão de um curso de instrução para o exercício das funções gerais básicas. A desistência do processo é admitida até o ato de incorporação. Após essa etapa, o serviço militar passa a ser de cumprimento obrigatório e a militar fica sujeita aos deveres e penalidades previstos na legislação, como a aplicação de multas e retenção do certificado de serviço militar. As selecionadas vão ser incorporadas de acordo com as necessidades das Forças Armadas e o período de serviço militar inicial, com duração de 12 meses, pode ser prorrogado de acordo com os critérios definidos pelas Forças Armadas. Assim como os homens convocados ou voluntários que se alistam, as mulheres não terão estabilidade no serviço militar e passarão a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligadas do serviço. Mudando de assunto, termina neste sábado, dia 31, o prazo para o depósito dos 15 bilhões e 200 milhões de reais em resultados registrados pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, no ano passado. Os valores vão ser repassados ao todo a mais de 130 milhões de trabalhadores titulares de mais de 218 milhões de contas ativas e inativas, que somam mais de 564 bilhões de reais.
Contas ativas são as contas que recebem depósito pelo emprego atual e inativas são as relacionadas a empregos anteriores, a 31 de dezembro de 2023. Os valores estão sendo depositados desde o final de julho. O valor corresponde a 65% do total de lucro registrado em 2023, que foi de 23 bilhões e 400 milhões de reais. Além disso, esse pagamento é feito proporcionalmente ao saldo da conta do trabalhador até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Para saber a parcela do lucro que vai ser depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo por 0,02693258, basicamente 0,02%. Ou seja, a cada R$1.000 de saldo, o cotista recebe R$ 26,93. O montante recebido pelos trabalhadores vai direto para o saldo do FGTS e só pode ser sacado nos casos previstos na legislação, como doenças graves, dispensa sem justa causa, aposentadoria e desastres naturais. O saldo do FGTS também pode ser usado na aquisição de imóvel residencial. O governador Cláudio Castro determinou o repasse de R$ 150 milhões para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. O aporte vai ser destinado para manter serviços, pagamentos de bolsas estudantis e de terceirizados. A verba para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, foi disponibilizada após uma reunião entre as secretarias de Governo, Planejamento, Gestão e Ciência e Tecnologia com a reitoria da UERJ realizada na última quarta-feira. O aporte vai ser utilizado para o pagamento de bolsas estudantis, serviços e terceirizados até o fim deste ano. O valor foi pago em agosto e também será pago em setembro, ou seja, com 2 parcelas. Além dos R$ 150 milhões, o Estado vai disponibilizar R$ 9 milhões para a construção de um restaurante universitário de São Gonçalo, que vai atender ao todo 2.500 pessoas diariamente, além de mais R$ 6 milhões para as obras do campus de Vaz Lobo. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. Na volta você vai acompanhar uma entrevista que fizemos aqui no programa para falar um pouquinho sobre esporte. A equipe CDBV foi bicampeã da Copa Papucaia e um torneio que foi realizado nesse último fim de semana. Você vai acompanhar tudo sobre a competição e os próximos jogos. Não saia daí, a gente volta já já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, como citamos no início do programa, vamos abordar o esporte. A gente está com o Diogo Batista aqui, que é treinador e fundador do projeto CDBV Vôlei, e que vai falar com a gente um pouquinho sobre os resultados do último fim de semana, isso porque a equipe foi mais uma vez participar da Copa Papucaia, em Cachoeiras do Macacu, e a equipe feminina saiu com um bicampeonato, viu? Mas a gente vai falar também da categoria masculina, que recebeu também troféu inédito. Diogo, obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa e seja muito bem-vindo. Obrigado, Richard. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela oportunidade. Bom, falando então um pouquinho sobre a Copa Papucaia, essa que foi a segunda fase, né, Diogo? Fala um pouquinho pra gente quantos atletas foram, como que foi também essa experiência nessa segunda fase. Então, a gente teve um final de semana muito especial lá em Papucaia. Foi a segunda etapa da Copa Papucaia. No sábado o feminino, sub-16, e no domingo o masculino, sub-16. E aí no sábado a gente levou o grupo feminino com 15 atletas para poder rodar o grupo, né? Mais uma competição. A gente gosta muito de jogar lá em Papucaia, a gente tem uma amizade muito bacana aí com o pessoal de lá, com os atletas, com o Tenório, que é o treinador que coordena esse projeto aí com muita competência. E aí no sábado a gente teve essa possibilidade de jogar com o infantil feminino, muito feliz pelo título, claro, né? Muito feliz pela oportunidade de poder levar as meninas para jogar mais uma competição, né? Para fortalecer todo o trabalho dessa temporada. E aí a gente conseguiu classificar em primeiro na chave, na fase classificatória. Classificamos para a semifinal para enfrentar o segundo colocado do outro grupo, que é a equipe do Tubi, da Tijuca, ali no Rio de Janeiro. Foi um jogo muito bom, um jogo pegado, sabe? Decidido no tie-break, 2-1. E na final enfrentamos o Papucaia Vôlei, um time que está com um volume de jogo muito bom. Elas têm um saque muito forte, né? Tem essa característica do saque delas, é algo realmente marcante. E aí tivemos a felicidade de conseguir aí vencer essas dificuldades, né? E sair de lá com o bicampeonato da Copa Papucaia foi assim, realmente um momento muito especial para todo mundo. E no domingo, o infantil masculino. A gente tem um grupo masculino que hoje joga a Liverge, que é na categoria infanto, seria a categoria de cima, né, o sub-18. Mas é um grupo muito jovem, então a gente tem muitos meninos ali de 14, 15 anos. Então Sim. A gente recebeu esse convite da Copa Papucaia e foi a oportunidade perfeita, justamente até para dar mais oportunidade para esse grupo mais jovem.
E foi muito bacana, o grupo também classificou em primeiro na fase classificatória, enfrentaram na semifinal a equipe do Vôlei Flu, de Rio Bonito, venceram por 2-0. E aí na final nós enfrentamos o VP Guaratiba, um time muito bom, muito qualificado, centrais altos. Eles venceram a final de 2-0, mas assim, foi um momento muito especial para esse grupo, um grupo jovem. A gente tinha meninos ali que na realidade são até sub-13, incluindo, a gente tem um menino de 11 anos que entrou no elenco também. Então assim, é um grupo muito jovem, né? E já saí nessa primeira competição infantil, né, que seria o sub-16 com um troféu aí de segundo lugar. Cara, que conquista incrível. Foi pra gente aqui no CDBV muito especial, porque é o primeiro troféu que a gente tem das equipes masculinas. Então foi realmente um final de semana muito bacana, muito feliz. Queria até aqui parabenizar o Pedro Feital, que é o treinador da equipe masculina, e o Luan, que foi seu assistente nesse final de semana. Então, parabéns aí pela conquista, muito, muito importante pra gente, né, no domingo. E muito feliz aí da conquista do infantil também feminino no sábado. Foi um final de semana muito, muito produtivo para as equipes de base do CDBV. Diogo, você comentou justamente sobre esse troféu inédito, depois eu vou voltar também a falar um pouquinho sobre a equipe feminina, mas você citou essa questão de jogadores muito novos. Participar de um torneio como esse, um pouco menor, não são 6 equipes que participam da Copa Papucaia, mas participar de um torneio um pouco menor, justamente para dar essa rodagem, experiência, ritmo de jogo para esses atletas, mesmo que sejam de categorias menores, como a gente citou aqui, jogador de 11 anos, no meio ali de outros atletas com 14, 15, 16. Isso de alguma forma também colabora para outras competições, como por exemplo a Aliverge, que é uma das principais hoje que o CDBV compete? Ah, com certeza, com certeza. E a gente brinca, né, que isso cria casca nos atletas, né? Dá uma bagagem de jogo muito grande, né? Até porque assim, a gente tem um grupo que hoje disputa o sub-18, né? Então, assim, os meninos de 14, 15, eles estão ali no elenco, eles compõem muito bem o elenco, né? Mas acaba tendo um pouco menos tempo de quadra do que os que são mais velhos. Isso é natural, né? Isso acontece, por exemplo, quando uma menina do Mirim, que é o sub-14, sobe para jogar uma rodada do sub-16, por exemplo. Então, ela está ali para compor o grupo, para ganhar rodagem e tudo. Então, quando tem essas competições da categoria deles, aí é o momento de realmente utilizar toda essa bagagem que eles estão adquirindo com as categorias mais velhas e ter a oportunidade ali em quadra de mostrar todo o empenho deles nos treinamentos e tudo que eles vêm absorvendo aí ao longo desse processo. Então, com certeza, é o momento assim, de agarrar a oportunidade ali de fato e colocar em prática tudo que tem sido treinado. E, Diogo, falando justamente sobre essa questão do treinamento, há uma diferença muito grande, por exemplo, para o momento em que uma menina que, por exemplo, ou um menino que seja... está no mirim, sobe para uma categoria infantil, por exemplo, para o infanto, e isso de alguma forma traz uma diferença. Você citou que hoje você tem a categoria sub-18 do masculino. Existe uma diferença, até talvez de performance, e como equilibrar essa performance também, por exemplo, entre jogadores de 15, 16, com atletas, por exemplo, que hoje já chegam aos 18 anos? Sim. Então, o primeiro passo é o treinador, quando faz essa promoção, né, vamos falar assim, ele tem que ter paciência com aquele atleta e também poder passar isso para o atleta, porque ainda mais quando a gente trata de adolescente, né? Adolescente quer tudo na hora ali, quer ter o melhor rendimento e tudo, e aí entender que isso faz parte de um processo. Quando você sobe de categoria, você tem algumas variáveis que tem que ser levadas em consideração. Às vezes usa um sistema tático diferente, então, por exemplo, às vezes um mirim joga um 4-2, e no infantil você já sobe para um 5-1, que é um jogo com uma levantadora só. Geralmente são jogos mais rápidos, então assim, a gente vai subindo a categoria, a tendência é que o jogo ele fique mais rápido, né? Aí no caso dos meninos, existe também essa diferença física, né? A força de um menino de 16 anos, 17 anos, é diferente de um menino de 14, geralmente, né? Então você tem de fato que fazer algumas adaptações ali, até para que o nível de exigência ele seja condizente e não se torne algo desmotivante, nem para o atleta que está subindo de categoria e nem para a equipe, né? Então assim, você tem que de fato equilibrar todas essas variáveis para que seja um processo produtivo e proveitoso para todo mundo.
Perfeitamente. Falando um pouquinho agora também sobre as meninas, bicampeonato, mostra também um pouquinho aí do trabalho que tem sido feito e, obviamente, quais são aí, ao todo já em 2025, quantos troféus, 2024, quantos troféus hoje o CDBV já acumula? Então, hoje, em 2024, até agora, são 5 troféus. Copa Super Crack Infantil. A gente teve a Copa Super Crack Mirim também. Só não teve troféu, né? Mas foi um segundo lugar também, foi pódio também. A gente tem a Copa Papucaia no primeiro semestre, a primeira etapa, com o infantil, campeão. Realizada em maio, né? Realizada em maio, isso. A gente teve a Copa Magé, adulto feminino, também agora no primeiro semestre. Finalizou a segunda fase agora em julho. E esses últimos 2, né, do final de semana, da Copa Papucaia, tanto o Sub-16 feminino quanto o Sub-16 masculino. Então são 5 aí no total. E, obviamente, todo treinador, todo coordenador de um projeto e que vai para uma competição quer ganhar troféu, quer ganhar medalha, independentemente ali das questões que estão relacionadas ao jogo. Obviamente, a rodagem, como você citou, aí, em alguns casos ela é a prioridade, não necessariamente a premiação, mas você já esperava chegar com 5 troféus, tendo segundo lugar também na Copa Super Crack, como você comentou com a equipe Mirim? Então, tá sendo uma temporada muito boa pra gente, né? Claro que a gente sempre coloca como o objetivo conquistar o máximo possível, né? Mas tá sendo muito boa, condizente com o tanto que as equipes têm se esforçado, né? Então, assim, lá, por exemplo, no início do ano não tinha no calendário a Copa Papucaia, né? A gente não tinha data ainda, não sabia se ia ser uma só ou 2, mas a gente sabia que tinha a possibilidade de chegar e brigar ali entre os 3, né? Então, assim, tá sendo muito bom, muito positivo, né? Mas eu também não posso dizer que é além das expectativas, porque eu, ali no dia a dia, eu vejo tanto que os atletas se dedicam, sabe? Então, assim, tanto no feminino quanto no masculino, acompanho os treinos do Pedro sempre que possível. Então, eu vejo o esforço dos meninos, sabe? A campanha que eles estão fazendo na Liverge, muito bacana, tá? A gente agora vai finalizar a fase classificatória, eles estão ali na briga entre a Taça Ouro e a Taça Prata. Então, assim, para uma estreia de Liverge é uma campanha realmente muito significativa, né? E as meninas do Sub-16, tanto o Sub-16 quanto o Sub-14 que estão jogando, a Liverge também, o Sub-16 está brigando aí pela Taça Ouro. Esse sábado a gente tem rodada, tem 3 jogos importantes para classificação. Então, assim, a gente vê ali o dia a dia, o quanto que esses jovens se dedicam, sabe? E aí o resultado, ele aparece quando você, de fato, se dedica, quando você joga junto, quando você, ali como treinador, como toda a comissão técnica, né? Quando você oferece o seu melhor ali pro seu atleta, né? Eu acho que a gente consegue extrair também o melhor deles. Então, acho que os resultados eles são condizentes com o esforço dos atletas. Diogo, falando um pouquinho ainda sobre a Copa Papucaia, você citou a questão dos jogos. As meninas foram bicampeãs. O que de alguma forma levou a esse troféu? Como que foi? Você falou que o jogo foi muito disputado, não só a final, mas também semifinal. O que de alguma forma ali contribuiu para essa vitória? O conjunto, a gente teve... É muito comum no esporte a gente ter aquela ideia de titular, reserva, e assim, particularmente eu não gosto disso. Eu acho que é um grupo, né? Uma equipe que está sendo preparada de maneira homogênea. Vai ter um determinado momento que uma pessoa ou outra vai estar mais pronta para começar jogando e tudo, mas eu não gosto muito de trabalhar com essa ideia de é um grupo titular e um grupo reserva, né? Não. E aí, hoje não, no sábado, né, ficou muito evidente que o grupo fez muita diferença. Então, por exemplo, todas as pessoas que começaram fora e que saíram do banco em algum momento para entrar em quadra e jogar, todas foram determinantes ou para reverter o resultado ou para manutenção de uma vantagem. Então, assim, a gente fez uma inversão de 5 em 1, que é quando a gente bota a levantadora no lugar da oposta que vai para o fundo e a oposta que está fora no lugar do levantador que foi para a rede, para poder subir a rede, ficar com 3 atacantes. Então, assim, todas as inversões entraram muito bem. Quem entrou para sacar entrou muito bem. A gente levou uma menina do Sub-14, a Helena, para fazer sequência de saque ali, né, para entrar e sacar. Um saque mais forte, mais firme ali, veloz.
E a Helena fez sequências e, assim, a outra ponteira que a gente puxou para fazer uma função dessa no tie-break da semifinal, que era um jogo que estava pegado e a gente precisava de 2 saques potentes, então já tinha a Helena. Puxamos a Mariana também, que é uma ponteira, e entrou muito bem e fez sequência. Então, assim, todo mundo que veio de fora foi acionado em algum momento, a troca das líberos também, então foi acionado, entrou e deu conta do recado. Então, assim, eu diria que ficou muito evidente a importância do grupo, a importância de você ter um conjunto forte, homogêneo, bem trabalhado. Então, eu atribuo essa vitória em Papucaia ao conjunto. A gente venceu pelo conjunto forte, todo mundo jogando ali, quem estava de fora estava torcendo, quem estava dentro buscando fazer o seu melhor, é grupo. E, obviamente, como que você também avalia a questão do masculino, apesar de ser um troféu inédito ali, na final não conseguiu o resultado que seria o ideal, digamos assim, o perfeito para fechar com chave de ouro, digamos assim, a competição. Alguma coisa talvez que você tenha notado que você já pensa em trabalhar com esses atletas, mesmo sendo de categorias mais novas? Não, acho que a derrota na final foi uma circunstância do jogo mesmo. Acho que ali qualquer um dos dois poderia ter vencido. O segundo set foi um set muito apertado, por exemplo, foi 21-19. Então, assim, você vê o alto nível, né? Quando a gente chega na final, realmente as equipes estão em alto nível. Às vezes um detalhe, às vezes podia ter pensado atacar uma bola de tal forma ou levantar uma bola para uma outra opção, enfim. Coisas que na hora do jogo a gente sempre olha depois de fora. Sorte, de vez em quando. Às vezes buscou aquela bola e o bloqueio tirou a mão na hora ali no final. Então, assim, são detalhes, mas os meninos jogaram muito bem, muito bem. Pô, assim, é uma prata com um gosto de ouro, assim, muito grande, porque é um grupo muito jovem e um grupo muito talentoso. E, assim, eu percebo que essa conquista da prata, ela trouxe a eles uma motivação diferente, sabe? Um gás, assim, de caramba. Vamos continuar trabalhando, a gente consegue. A confiança, isso é sensacional. E, Diogo, a gente sempre fala muito, principalmente em futebol, por exemplo, sobre altitude, que faz uma diferença ali no desempenho do atleta. A gente, né, o CDBV hoje ele tem os seus centros de treinamento em Petrópolis, né, no Coronel Veiga, na Casa de Portugal e também na Paróquia de Santa Clara, no Valparaíso. Em relação a essa preparação, aí quando você, por exemplo, desce a serra para a Baixada Fluminense, até mesmo para a capital, isso de alguma forma implica também no desempenho desses atletas ou não, por ser uma diferença pequena? Então, dependendo do clima, sim. Quando está muito quente, as meninas sentem muita diferença. E aí a gente já tem todo um suporte aí para a hidratação, né? A gente... quando tem as rodadas, principalmente no infantil, acontece muito isso. Os pais se organizam para fazer a alimentação das atletas, então assim, a gente leva lanche, leva almoço, quando a rodada é muito longa. Por exemplo, sábado agora a gente tem 3 jogos, começa de manhã e termina no final da tarde, então a gente vai ter lanche, vai ter almoço. Os pais mesmos se organizam para isso, né? E a hidratação é fundamental. Quando a gente jogou ano passado o torneio Vôlei Start, que foi em Cachoeira de Macacu, estava muito quente, muito quente. Foi até um momento bacana ali da organização, que eles disponibilizaram mangueira para todos os atletas, todas as equipes tomar banho de mangueira, fizeram um chuveiro ali adaptado na árvore. E assim, foi um momento de integração muito bacana entre as atletas, né, de todas as equipes também. Mas esse lance do clima interfere. Aqui é uma cidade muito fria. Agora, a gente está passando por esse período de muito frio também, né? Quando você vai jogar numa cidade que é muito quente. Sábado estava muito calor em Papucaia. Então, elas se sentem um pouquinho também, tá abafada e começa a suar mais. Aí se sente mal. Pô, vamos lá, mexe aqui, troca, entra, vamos lá, bebe uma água, lava o rosto. Assim. E, Diogo, falando agora um pouquinho sobre esse fim de semana que está chegando também, você já adiantou, tem Liverge, 3 jogos aí importantes para se classificar. Como que está sendo essa preparação também? Já aproveitando esse gás da Copa Papucaia e um incentivo, obviamente, para entrar bem e ganhar o jogo, né? Sim, são 3 jogos muito importantes. A gente enfrenta o Comari, que é da nossa cidade vizinha aqui, Teresópolis, Casa dos Poveiros e Nova Era. Nova Era, que é uma equipe parceira nossa, é um clube irmão, né, vamos falar assim.
a gente utiliza a mesma metodologia de treinamento, a gente tem um intercâmbio entre os profissionais, a gente faz um momento de capacitação, de formação com os profissionais tanto do CDBV quanto do Nova Era. A gente fez um agora no início do ano lá, em Rocha Miranda, com eles, e agora a gente vai fazer aqui em setembro, em Petrópolis também, trazendo os nossos colegas para cá, para a gente estudar, trocar ideias, né? Fazer a parte prática também ali do dia a dia da quadra, de rotina de treinamento e tudo, na prática ali. Então são 3 jogos importantes, a mentalidade é de chegar bem, fazer o nosso melhor, até porque a gente está buscando essa classificação na Taça Ouro. E a preparação ela tem sido, claro, né, a parte tática e técnica ali dentro de quadra, mas também a preparação mental com as atletas, de entender a importância do bom rendimento ali nesses 3 jogos, né, de entrar bem, de entrar focada, jogando uma pela outra. Então, assim, tem sido uma preparação global. Claro que a Copa Papucaia estava no roteiro dessa preparação para essa rodada, né, e entrar confiante, sabendo da nossa capacidade e que a gente vai fazer o nosso melhor. Perfeitamente. A gente ainda continua falando um pouquinho sobre competição, porque o projeto CDBV ainda vai realizar também esse ano a 2ª edição da Copa das Estrelas. É um torneio interno do clube e queria que você falasse um pouquinho também como está sendo a preparação, a expectativa também para essa competição. Então, Copa das Estrelas é o nosso torneio interno. Muito feliz de poder realizar mais uma edição. Vamos fazer agora no mês de outubro. Então, já começando a dar as informações, né, os spoilers aí para os atletas. A gente vai realizar no mês de outubro, na Casa de Portugal, nosso centro de treinamento também. E até para contextualizar o que é a Copa das Estrelas, é um campeonato que foi desenvolvido pela gente ali no CDBV no ano passado. Um torneio de quartetos, os atletas montam as suas equipes, mas dentro de alguns critérios. Então a gente cria um ranking entre os atletas inscritos. Eles podem montar as suas equipes desde que atinja um número X de estrelas por quarteto. Então, por exemplo, o atleta ele pode receber de 1 até 4 estrelas. E aí a pontuação máxima do quarteto naquela categoria são, sei lá, 14 estrelas. Se eu sou 4 estrelas, eu tenho mais 3 amigos que eu quero muito jogar no meu time, mas os outros 3 também são 4 estrelas. Eu já sei que eu não posso formar esse quarteto, que eu ultrapasso o limite. Né? Então eu tenho que equilibrar. A intenção do ranking é justamente essa, é equilibrar os quartetos para que a gente possa ter um campeonato de fato equilibrado, né? Participativo, competitivo também, claro. Né? Então a gente fica com um quarteto muito forte, um quarteto menos equilibrado. Então, assim, a gente vai tentar ajustar as potencialidades de cada um, as características de cada um dentro desse ranking, para que a gente possa ter uma competição de fato equilibrada. E falando sobre essa competição, de alguma forma ela também serve como uma preparação, até mesmo um entrosamento entre esses atletas. Obviamente, são todas as categorias que participam, desde que façam inscrição, mas de alguma forma isso também serve como um aprimoramento, um entrosamento entre esses atletas que vão para as competições? Com certeza. Para os atletas da escola de formação, que não tem um calendário de competição como as equipes, é um momento bacana para você poder colocar em prática ali num momento competitivo tudo que vem sendo desenvolvido nos treinos, né? E um momento super bacana de você criar ali a integração com outras turmas, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o aprimoramento misto é uma turma que a gente tem ali no Coronel Veiga e a gente tem também na Casa de Portugal. Então, assim, alguns ali só vão se encontrar de fato em momentos muito pontuais. E a Copa das Estrelas é uma oportunidade dessa, de criar essa integração. Tem gente que joga no Coronel Veiga e nunca foi na Casa de Portugal, então vai ter a possibilidade de conhecer também. Né? Então, assim, todo esse momento de integração entre os atletas, e assim, fica um ambiente muito bacana, é competitivo, mas no final das contas todo mundo ali veste a mesma camisa, né? Então é um momento de integração muito, muito importante. E obviamente, a gente citou aqui a questão da Casa de Portugal, é um novo centro de treinamento, desde quando a equipe do CDBV está lá e como que também funcionam os treinos? Sim, a gente assumiu ali a administração do ginásio da Casa de Portugal no mês de julho e a gente está desenvolvendo ali alguns trabalhos com turmas novas, né? Foram criadas quando a gente foi para esse novo centro de treinamento. As nossas equipes de competição todas treinam na base, treinam pelo menos uma vez na semana ali na Casa de Portugal. É um ginásio que a gente utiliza
principalmente ali para trabalhar a questão da adaptação com ginásios maiores. Então, assim, tem a questão do saque que interfere, o saque, o passe. Então, a gente tem essa preparação nesses 2 centros de treinamento, né, que é o Coronel Veiga, a nossa matriz ali. A gente tem um carinho muito grande, onde o CDBV deu os primeiros passos ali. A Casa de Portugal, que é um espaço que a gente tem, inclusive, o objetivo de receber competições aí para a próxima temporada, no futuro. E criar as nossas próprias competições também. Né? Então, assim, já temos turmas treinando desde a iniciação até a competição, ali na Casa de Portugal também, sempre com o objetivo de ampliar o alcance e poder oferecer voleibol para cada vez mais pessoas. Você comentou justamente sobre essa questão de trazer competições para Petrópolis. Isso, de alguma forma, também pode trazer um impacto maior para o esporte na cidade e uma visibilidade maior também da modalidade? Com certeza. O vôlei é um esporte que vem crescendo muito nos últimos anos, né? Muito pelo esforço, claro, de todas as pessoas que trabalham com o esporte na cidade. E você ter eventos competitivos, né, grandes aqui em Petrópolis, com toda certeza, vai trazer olhares de outras pessoas, né, para a nossa cidade, que é uma cidade que tem um potencial de formação de atletas muito grande, muito grande. A gente tem muita gente boa jogando vôlei. A gente tem um potencial de formar novos atletas muito significativo. Então, assim, trazer competições tanto de fora da cidade, né, para cá, pode, inclusive, motivar as pessoas daqui, inclusive, a apoiar um pouco mais o esporte, apoiar mais o voleibol, a pensar em novas competições para a cidade. A gente tem um campeonato municipal hoje que a gente traz equipes de fora convidadas para poder fortalecer e valorizar a nossa competição também. E quem sabe aí no futuro a gente vai conseguir em algum momento, devido à grande quantidade de praticantes do vôlei, né, ter um campeonato municipal somente com equipes aqui da cidade. Eu acho que esse é o futuro. Né? Então é você fomentar o esporte, é alargar a base de formação de atletas, né, oferecer novos espaços, oferecer centros de treinamento com qualidade, com profissionais capacitados. Isso é muito importante, não pode ser qualquer curioso, tem que ser um profissional capacitado, qualificado. Eu joguei vôlei lá quando eu era criança, então eu posso dar um treino de vôlei. Não, tem que ser um profissional de educação física, tem que ser alguém de fato capacitado para poder dar o treino, não pode ser um curioso, né? Porque aí realmente aí a gente tem problemas na formação, fica uma formação defasada, inadequada. Então é uma preocupação, inclusive, que os pais têm que ter quando for procurar um profissional que ofereça qualquer tipo de atividade física, né? Até porque a gente sabe, atividade física, movimento, pode acontecer, infelizmente, uma lesão, de algum acidente, e o profissional de educação física, ele também tem ali, né, o conhecimento específico para atuar naquele momento. Você comentou sobre a questão do campeonato municipal, como que também está o CDBV, que compete também no municipal, classificação e preparação. Sim. A equipe masculina ainda está disputando a fase classificatória. A gente tem rodada agora em 15 de setembro, próximo jogo. E o feminino já finalizou a fase classificatória. Tá? É um campeonato mais curto, são menos equipes. Então a gente conseguiu a classificação em primeiro nessa fase classificatória, né? Ficamos em primeiro. Uma campanha muito boa, consistente, campanha invicta, sem perder nenhum set. Semifinal e final no dia 22 de setembro, né? Aí agora começa um novo campeonato, a gente brinca, né? Passou a fase classificatória, legal, parabéns, muito bom, mas vamos seguir trabalhando porque a gente quer, de fato, chegar nessa final novamente. E para isso a gente tem que seguir trabalhando aí, focado, vai enfrentar um adversário muito qualificado, que é a FMP. Então, a gente quer estar nessa final novamente, para isso a gente precisa continuar se dedicando, buscar aí trabalhar para poder chegar em mais uma final. Esse é o objetivo. E quem sabe o troféu também. Quem sabe o troféu, Diogo, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Antes, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. O Diogo já é quase de casa, já participou em outras oportunidades, tanto presencialmente quanto de forma virtual também. Suas considerações finais, agradecimentos referentes aos atletas, treinadores, enfim, fique à vontade. Bom, agradecer, está sendo uma temporada muito bacana pra gente, né? Então agradecer a todo mundo que de fato faz isso acontecer, né? Agradecer os patrocinadores, então o Espaço Viva Físio, o Colégio Queller, a Academia Corper, fortalecendo de fato os nossos atletas, a MK Suplementos, empresa de higienização, a L7, a Líder, que é nosso fornecedor de material esportivo. Agradecer ao Richard mais uma vez
pelo espaço e pela força. Agradecer ao meu amigo Rafael, presidente do Coronel Veiga, nosso grande parceiro aí de longa data. Agradecer a todos os meus profissionais, todos os treinadores e estagiários, nossa fisioterapeuta Maria Clara. Agradecer os atletas que são as grandes estrelas desse espetáculo e as famílias que confiam no nosso trabalho. Sem esse apoio, sem você poder contar ali com o clube, a família em conjunto, né? A gente está formando pessoas, né, cara? Seria tudo muito mais difícil. Então, assim, agradeço às famílias pela confiança, pelo apoio, pelo carinho. E seguiremos aí, mais uma vez, caminhando e ajudando a transformar a vida de centenas de jovens. Tá certo, Diogo. Obrigado mais uma vez pela presença. É claro, o espaço está sempre aberto aqui para falar de voleibol. Obrigado. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, sexta-feira, e é claro, vai ser sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.